É muita pretensão do homem inventar que Deus o criou à sua imagem e semelhança. Será possível que Deus seja tão ruim assim? Mas chegará um tempo que o povo sentirá saudade do regime militar, pois muitos desses que lhe deram o fim do regime não estão visando o bem do povo, mas sim seus próprios interesses. O Brasil vem conseguindo evitar a recessão e a estagnação que nos estão sendo exportadas pelo mundo desenvolvido lá de fora, com seu corolário do desemprego a atingir sempre as classes mais pobres. Essas são algumas frases de Ernesto Beckman Geisel. Ele foi um político e militar brasileiro e que foi o 29º presidente do Brasil entre 1974 a 1979, sendo o quarto na ditadura militar brasileira. E foi durante o seu governo que se deu o início do processo de redemocratização do país. E no âmbito econômico, seu governo esteve marcado por uma redução do crescimento, o chamado milagre econômico e o ato inconstitucional número 5 foram extintos. Tudo bem com você? Hoje eu trago mais uma leitura de perfil psicológico baseada no estudo profundo do raio fundamental dos seres humanos e também dos animais. Lembrando que o meu objetivo é de mostrar para você a coerência do potencial de cada raio fundamental e o comportamento na prática. Vamos lá? Só para finalizar, Ernesto Geisel faleceu em 1996 no Rio de Janeiro. O raio fundamental que representava a identidade externa do ex-presidente, a forma como ele expressava todo o seu potencial feminino e masculino, é o raio vermelho. Muito interessante, porque comumente é o raio de revolucionários, ditadores políticos, militares, líderes, policiais e outros. As pessoas do raio vermelho, elas são sanguíneas, enérgicas, corajosas, audaciosas, super executoras, obstinadas, aquelas que partem para cima. O raio fundamental vermelho, ele rege o potencial físico. Então está muito ligado a um espírito guerreiro, também a uma sabedoria primária. E o reflexo psicológico de toda essa potência física faz com que sejam pessoas que muitas vezes têm pouco filtro na hora de falar, são super diretos, falam sem pensar, às vezes um tanto rudes, e são pessoas que têm inclinação a liderar, a muitas vezes usar de medidas fortes, enérgicas. Também são pessoas de natureza muito peculiar, autênticas e bastante seguras. E o raio fundamental que representava a identidade interna, o lado masculino de Ernesto Geisel, é o raio amarelo, que é comumente dos grandes intelectuais acadêmicos, escritores, doutores, filósofos, superdotados, políticos, autodidatas e muitos outros. Pessoas que têm o raio amarelo costumam ser uma usina de informações,
e de ideias coordenadas. Possui uma visão muito analítica, um conhecimento bastante estruturado, raciocínio super rápido, aprendem com facilidade e eles têm muita habilidade em administrar, pois o raio amarelo ele rege o potencial racional. Então são pessoas que têm espírito científico, são aquelas que buscam incessantemente se intelectualizar, se especializar nas áreas de seus interesses. Sua intelectualidade costuma ser de alto grau. Por isso são muito coerentes, lógicos, com uma inteligência muito coordenada. Possuem uma personalidade forte, são autoconfiantes, decididos, aristocratas, alto astral, formais. Também muito centrados, operativos, pragmáticos, didáticos, organizados e às vezes um tanto rígidos. E o raio fundamental que representava o feminino interno de Ernesto Geisel, o lado receptivo e passivo dele, é o raio violeta. Muito interessante, que é um raio comumente de grandes líderes políticos, visionários, empresários, administradores, revolucionários e muitos outros. As pessoas que têm o raio violeta costumam ser visionárias, altruístas, de espírito nobre, futurista, altiva, super refinada, ética, seletiva e sempre busca a excelência. E o raio violeta ele rege o potencial de persuasão. Por isso que essas pessoas elas têm grande poder de convencimento, pois eles têm uma conexão com uma inteligência superior que transcende o racional comum. E essa potência advém de um grande magnetismo humano que eles emitem. E além de tudo isso, o violeta, ele carrega todo o potencial do vermelho e do azul. Então essas pessoas têm toda aquela coragem, audácia, força do vermelho e toda a sutileza e inteligência reflexiva do azul claro, fazendo com que eles sejam muito executores e assertivos. Eu vou parando por aqui. Esse foi mais um exemplo de um potencial notoriamente desenvolvido. Lembrando sempre que o meu foco aqui não é a respeito de inclinações negativas, é de mostrar sempre o lado positivo de cada raio fundamental. Então, assim como Ernesto Geisel, você também tem um potencial feminino e masculino, só que na maior parte das vezes ele está adormecido ou então subdesenvolvido, porque você não tem nem noção das suas próprias habilidades, dos seus próprios talentos e das suas grandes inclinações. E o raio fundamental, ele vem justamente para mostrar isso para você, através do raio fundamental do seu pai e da sua mãe. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Se não é inscrito no meu canal, se inscreva, que eu vou continuar trazendo outras leituras a fim de que você entenda a importância na prática do raio fundamental. E se você quiser saber mais, aproveite e solicite
a sua leitura completa de perfil psicológico e comece já a desenvolver e expressar todo o seu poder interior. Um grande beijo e eu te vejo no próximo vídeo.